Você lembra que eu falei pra você sobre as coisas que acontecem com a gente? E que tudo que acontece, o jeito que a gente lida com a vida vem do nosso inconsciente. Só que como que a gente vai saber o que está dentro do nosso inconsciente? A importância da gente se autoconhecer, autoconhecimento. É aí que a gente começa a se desenvolver. A observação também. Eu sempre fui muito observadora. Observo as pessoas, os lugares, da sensação, né? Essa sensação vem lá do coração, assim que vem o sentimento. A gente não pode esquecer da razão. Só que quando a gente não tem amor próprio, a gente aceita qualquer coisa. A gente se deixa enganar, a verdade é essa. Se deixa enganar. Sabe? Aqui pra mim tá sendo uma terapia. E eu sei que eu posso ajudar outras pessoas que vão chegar aqui e se conectar para ver o que elas podem pegar de bom. Para elas se observar, para você se observar também. Com certeza você passou pelo que eu vou falar aqui para você e também se questiona. O caminho mais curto da gente alcançar é quando a gente olha para a experiência dos outros, né? Eu me isolei. Se fez necessário da minha família de sangue pra, gente, pra mim viver minha vida, fazer as minhas escolhas sem ter o olhar deles, sabe? Pra ver como é que eu ia sair daquela situação. Aí fica conversando um com o outro, olha lá, você viu, sabe? Se comparando, o tal da comparação, né? Ficar me julgando, me medindo, sabe? Na régua deles. Eu falei, nossa, isso daí me fazia muito mal, muito mal. Eu me sentia andando num lamaçal, sabe? Areia movediça, que só vai se afundando, só vai se afundando. Graças a Deus, a minha casa é longe, sabe? De todo mundo, dos meus parentes. Então, assim, ó. Aí o que eu fiz? Arrumei um trabalho. Até eu chegar nesse trabalho que eu tô hoje, gente, eu trabalhava em comércio. Era de sábado e domingo, não tinha folga, porque na minha folga eu comprava. Eu trabalhava, fazia bico na folga. E eu não era registrada. Hoje minha vida melhorou muito, gente. Eu percebo assim, as energias, elas contribuem, sabe? Nesse tal do soltar aí. O soltar é o confiar. Mas a gente tem que ter paciência, ou palavrinha difícil, mas o universo coloca a gente em situações e eu sempre questionei muito, queria saber o porquê, se eu nunca fiz assim, nunca prejudiquei ninguém, sempre tentei fazer tudo certo, conservadora, sabe? Tradicional, conservadora. Sempre tentei fazer tudo certinho e de repente minha vida virou de perna pro ar. Hoje eu estou me levantando, graças a Deus não me falta nada, até no pior estado da minha vida, piores momentos, não me faltou. Teve pessoas, muitas pessoas que me ajudou, mas essas pessoas, gente, não foram pessoas do meu convívio, tá? Olha só. Foram pessoas de cursos que eu fazia, de terapias, que se achegava, sabe? Eu falava, gente, tá acontecendo isso. Aí uma pessoa do grupo entrava que eu nem conhecia, falou, ó, tô lá no grupo tal, eu faço isso de terapia, eu senti no coração de te ajudar. Aí tinha um grupo de constelação, a gente fazia lá, sabe? E então, assim, aí essas pessoas sempre me procuravam, como que você tá? Como que tá não sei o quê?
preocupadas. Então a gente vê assim, sabe? Não espera pessoas do seu dia a dia. É lógico, gente, tudo tem sua exceção. Mas no geral, eu tô falando de mim, do que eu passei. A minha mãe me ajudou, minha mãe do meu sangue, sabe? Ela me ajudou porque a gente tem um vínculo, né? Mas a minha mãe, coitada, é o que ela pode, é o que ela sabe, é o que ela teve. Eu não posso também julgar ela, porque ela tem as questões dela. Eu já era adulta, ela me ajudou no que ela pôde. Só que ela também jogava na cara, ela tinha os medos dela, ela queria me fazer bem, mas me fazia o mal. Sabe, pessoas mais antigas, eles têm a cabeça mais limitada para as coisas da atualidade. Antigamente não é muito difícil separação. Hoje em dia tá comum divórcio. Antigamente era um tabu e eles é mais difícil para eles lidar com isso. É tudo mais difícil, quebrar padrão. Não é fácil para ninguém, né? Cada um age de um jeito. Eu ainda tô no processo, mas melhorei muito. Faz 4 anos que eu sou separada, mas a dependência financeira é o X da questão. Para mim foi o X da questão. E aí degringolou para um monte de coisa. Ou tudo, né? A sua vida depende do financeiro. Aí eu vi o tamanho do meu vazio interior. Vazio que foi plantado pelo medo, a conivência, acomodação, viu? Acomodação, eu via muito desde lá da minha infância. Aí eu me lembro de como eu pensava, que eu sempre falava, na minha cabeça, desde criancinha, era aquilo que eu via minha mãe, né? E o meu pai dentro de casa. Minha mãe nunca trabalhou fora, meu avô, pai dela, sempre falou isso, sempre jogou na cara dela. Uma coisa que ele sempre incentivou, sabe? E a gente sabe que na nossa ancestralidade, as mulheres ficavam em casa, os homens aqui saíam para trabalhar. E na minha família materna sempre foi assim, paterna também. E meu pai nunca deixou faltar nada. Só que eu via as insatisfações da minha mãe, né, quando ela chorava, falava, reclamava. Era outra época, né, gente? Hoje, graças a Deus, mudou muita coisa, muita coisa, muita coisa. Mas a gente ainda podia se dizer feliz, porque não faltava, a gente tinha um teto, né? Bom, a gente sabe, mas o contexto, o local onde você está, as pessoas, conta muito. Quando você está num ambiente que você não se sente bem acolhido, sabe? Você tem que se acolher, você tem que se acolher. Porque quanto mais tempo você fica, mais prejudicial é. Porque a gente vai ficando num contexto assim, ó, que vai nos sugando, nos tragando sem a gente ver. Sem a gente ver. E a gente precisa de liberdade. Como ter liberdade num lugar em que você não pode ser quem você é? Essa terra aqui é um planeta denso. O que é isso? São almas em evolução de segunda categoria, gente. Olha. E quem é sensível, assim, quando eu ia no psicólogo, eu fui em alguns, um falou, nossa, você é muito sensível. Gente, eu sou canceriana. Eu melhorei muito, mas eu nem gostava desse signo. Eu falei, ai, meu pai do céu.
Eu absorvia muita energia das pessoas, desde criança. O que que eu ia fazer? Como que eu ia fazer, sabe? E eu me identificar com quem? Eu sei que na minha cabeça, a mulher tinha que casar, ter filho. Eu achava que eu ia viver do meu marido. Sonhava com amor de novela. Amor de novela. Cresci assistindo televisão. A distração da minha mãe era a televisão, até hoje. A televisão é no último. Meu pai era surdo, devido à idade, né? Surdo. Então a televisão era no último. Meu pai morreu, minha mãe acostumou a televisão no último. E barulho, barulho, barulho. Nunca gostei disso. Nunca gostei disso. Mas fazer o quê? No meu contexto. Como que eu ia trabalhar fora? Nunca vi uma mulher que trabalhasse fora na minha família, no meu entorno, vizinhança. Vocês vão ver que eu vou falar muito aqui de... Vocês vão ver que tem muito abuso, mas é o contexto, né? Da onde a gente se coloca e da onde nossos pais, meus pais, nossos, né, ancestrais vieram. O meu avô, ele era militar, chegou a oficial e teve uma condição boa. E minha avó já era analfabeta, mas era muito abuso, sabe, do meu avô com ela. Depois que a minha avó faleceu, a gente viu que ele era igualzinho ela. Ou, hoje, eu já questiono. Eu acredito que meu avô era narcisista e ela se tornou assim. Porque também a gente aprende, né? A pessoa quando é machucada, ela machuca. Só que só parecia minha avó. Meu avô sempre culpava ela, colocava ela na frente. Mas depois que ela faleceu, a gente começou a ver que ele também era. E ele sempre apoiou ela, né? Até quando ele se calava, ele estava apoiando ela. E meu avô sempre cuidou de todo mundo da família, dos filhos, todos. Como eu falei para vocês no outro vídeo, né? Tem muito caso de esquizofrenia. A minha mãe, eu acredito que ela tenha um problema emocional, sim, não sabe lidar. Às vezes se assemelha, sabe, com esquizofrenia, gente, um grau de teimosia gigante. Um grau de teimosia gigante, que o psiquiatra dela falou, nossa, mas por que ela é tão teimosa assim? Ele fez cintilografia, falou, vamos ver, porque a probabilidade dela ter demência, um tipo de demência. Às vezes minha mãe fica umas épocas assim que ela fica estranha, parece que ela não tá aqui nessa terra, sabe? Mas minha mãe sempre foi assim, viu? Ela sempre parece que vivia um pouco na lua. Iludida, iludida, sabe? Ela enxerga as pessoas como uma ingenuidade. Ela gosta do estereótipo. Mas também eu tenho medo disso, sabe? Pessoas que olham para as formas, que se inebria assim, ó, pelo bonito, pelo simpático, pelo sorriso, sabe? Porque a gente sabe que pessoas maldosas usam desses artifícios, né, para cativar. E é o que ela ama para aparência. Mas então, é um contexto que, como que a gente vai sair disso quando a gente tem um vínculo? A gente tem que fazer a força mesmo, falar não. Mas hoje eu saí fora, eu vivo na minha casa, ninguém me vê. E eu tive que falar, eu não quero saber, não me procura. Você já tem a minha irmã, falei pra ela, procura ela, fica com ela, eu não tenho mais o que fazer. Eu não posso te ajudar com nada. Eu tenho que cuidar de mim e da minha vida. Me dá paz. Eu falei pra ela, me dá paz.
Ela olhava para mim como se ela estivesse pedindo um socorro, me ajuda, mas ela parece uma pessoa que está se afogando e quer que você salve ela. É assim que ela me via. É uma coisa espiritual, sabe? Acho que no fundo ela sente, mas ela me maltrata demais. Maltrata demais. Quando eu tô longe assim, eu sinto muita dó. Porque uma pessoa dessa deve sofrer demais, demais. Mas quando eu tô perto, meu pai do céu, é um peso, um desgosto. E as decisões que eu tenho, que eu venho a ter, que eu tenho que ter, tomar, eu vejo que começa a ser depreciada, porque ela está comigo, então eu não posso pensar só em mim, eu tenho que pensar nela. Quando eu tô sozinha já não, sabe? É um peso assim que é maior, sempre foi maior do que meus dois filhos, nunca me deram o trabalho que ela me dava, que ela me dá, se eu vier ter contato de novo. Minha mãe tem alguns imóveis de herança que já não era mais, não faz sentido de ter, porque ela não tem condições de cuidar. A minha irmã não tem condição de cuidar também. E eu penso, se a minha mãe falecer, quem que vai pagar todos esses impostos? É num lugar que a gente cresceu, nasceu, a gente nunca gostou daquele lugar, daquele tipo de vizinhança, daquela mentalidade. E são pessoas, hoje está um lugar melhor por conta da urbanização, melhorou, encheu de comércio, valorizou. Mas as pessoas antigas ali continuam, os familiares, né, que fica de herança, vai passando, né? Pessoas que conhecem a gente, a comparação, muita inveja, sabe? É umas mentalidades assim que eu não gosto de ter que me encontrar com eles. Porque já teve situações de conflito por causa de atitudes da minha mãe, sabe? Depois que meu pai faleceu, minha mãe arrumou problema ali com vizinhos. E então eu fico sem graça, eu não gosto daquilo, eu não plantei aquilo, de gente querendo se vingar da gente por causa dela, de coisa que ela fez. E na cabeça dela, ela tem que ter aquilo lá, porque ela fala, foi do meu pai, foi da minha mãe. Mas meu avô, minha avó já morreu, meu avô morreu faz mais de 10 anos, ela vive do passado. Então ela obriga eu e a minha irmã a passar por coisas que a gente não quer, não precisa mais passar. Ela não se desliga do passado. E todos os problemas que ela tem é devido às escolhas dela. Isso eu vejo claramente. Eu até conversei, eu falei com o médico dela uma vez que eu fui, eu falei assim, essa depressão da minha mãe é devido ao padrão mental dela. Ele fala, a depressão dela é um caso ansioso, gravíssimo. Ele falou, sua mãe, não posso falar que ela é bipolar, ela se assemelha, mas não é bem isso, ele falou. Não é bem bipolaridade. Esquizofrenia já foi descartado, porque não deu no exame. Eu sei que quem convive sabe. A gente sabe também da espiritualidade, que a gente vive aqui, mas a gente tem influências. A minha avó era de cultura africana, né? Religião dela. Minha avó era do Umbanda. Minha avó tinha um terreiro, né, na casa dela. Eu vejo que tem muita influência. Eu vejo nitidamente. E essas forças vêm para atrapalhar a gente também. Se você estiver convivendo, aquelas energias vêm, te pega, te sucumbe. Graças a Deus, minha mãe tem condição financeira. Meu pai deixou ela muito bem. Então esse é um amparo dela, eu agradeço, sabe? Porque ela não precisa de mim. Eu falei pra minha irmã, eu não vou mais dar pra ela o que ela nunca me deu. Ela cuidou de mim, eu agradeço. E assim eu também cuidei dela. Ela ficou comigo
por 2 anos. E eu cuidando dela, não podia sair de casa, tudo escondido, porque era uma depressão gravíssima. Dando remédio, andando com ela pra lá e pra cá. Na época, meu ex-marido era caminhoneiro, ainda bem, né? Porque ele não via o que eu passava e ele também não ia passar, não passou pelo que ele ia viver, ter que viver se ele estivesse aqui em casa, porque essas coisas, gente, afetam o casamento. Hoje eu já não faço muita coisa do que eu fiz antes. Um dia, não faço mais. Não faço. Por culpa do outro. Não faço mais. E sei que eu não sou ruim por isso. Tudo tem limite, sabe? Tudo tem limite. Não culpo, não julgo, mas também não. Tem centros que podem nos ajudar, ela tem condição financeira, então paga, sabe? A minha irmã morre de dó dela e também se sente culpada, é apego, sabe? É muita coisa assim que eu vejo que ela é presa à minha mãe. Eu falei, então vai, fica com ela, ainda bem, porque eu já não consigo mais. Eu já peguei tanto peso que eu já não aguento mais nada. Quando eu penso assim, eu falo, meu pai do céu, é engraçado que parece que são problemas que querem andar, sabe? Continuar com a gente, comigo, não. Eu já me livrei disso tudo e eu fui liberta. Eu digo que eu fui liberta porque minha vida é outra, eu vivo leve. Embora eu tenha os meus desafios, né? Que eu vou superar, porque tudo é através da mente, tudo vem da mente. Se você tem uma cabeça boa, você consegue tudo que você quiser. Mas se sua cabeça não estiver boa, até o corpo padece. E minha mãe não suportou, mas ela também não quer, porque ela teve condições de viver. Eu sempre falei pra ela, ela não quer enxergar. Porque eu vejo que ela não tem humildade, precisa de humildade. Fala assim, nossa, eu preciso mesmo, me ajuda. O que eu faço? Não, eu sou assim. Não, gente. Ela, com tristeza, né? Só quem sabe, quem tem, sabe como que é. Ela mente o tempo todo. É uma mentira. Ela não reconhece. Ela não fala obrigado. A palavra obrigado não existe no vocabulário dela. Mas isso tudo é tudo que ela viveu, né? A mãe dela era assim. Minha avó era muito tóxica com a gente, com os netos. Ela foi e ela não foi nem 10% do que ela era com a minha mãe. Então a minha mãe adoeceu, minha mãe, gente. Adoeceu, roubaram a alma dela. E hoje minha mãe já tá idosa, já tá na casa dos 70. Só pode sair dessa prisão, desse fundo de poço, eu falo, se ela quiser. Mas eu não vejo sinal nenhum, não vejo. E aí eu fico pensando, se ela morrer desse jeito, né? Por isso que aí eu vejo, sabe, quando eu vou na mesa branca, a gente vê na mesa lá várias manifestações. Aí eu falo, olha, muitos espíritos que ainda não soltaram, sabe, o peso da matéria, vivem em sofrimento, vivem na maldade, porque não quer, gente, não quer. Vai para outros mundos, continua sofrendo, vai para o umbral. A gente só pode dar o que a gente tem. Se eu não tenho isso, eu tenho que sair fora, porque aí não tem vida. Eu só me retirei, graças a Deus, graças a Deus. E eu vivi em paz, eu vivi em paz.
A paz não tem preço, gente.